persuades a acreditar nessas coisas. Sabe? Mas teve outros que acreditavam, porque Paulo falou, olha, muitos já acreditaram naquilo que sai da minha boca, graças a Deus. Tu não deixastes, né, a obra de Deus ser feita em ti, Agripas. Assim como muitos hoje não permitem a obra de Deus ser consumada dentro deles. Mas tem gente que permite. Tem pessoas que permitem. Tem pessoas que no meio da congregação, no meio da igreja, ela se converte e chora para Jesus Cristo. Você está entendendo, minha irmã? Tem outras que não. O rei Agripa, ele queria ser crente, da forma dele, da maneira dele, ou seja, ele queria ser um quase crente. Quase crente é crente? Não, né? É quase, né? Poxa, eu quase comprei um carro. Não comprou, minha irmã. Poxa, rapaz, eu quase casei com fulana, mas não casou. Poxa, eu quase, né? Eu quase amarrei fulano, mas não amarrou, minha irmã. Né? Puxa, pastor, eu nadei, pastor. Eu fiquei a 100 metros da praia, pastor. Por pouco que eu meto a mão na praia, eu era salvo. Mas não foi salvo. Morreu do mesmo jeito dos outros, meu irmão. Esse negócio de quase, meu irmão, não existe. É ou não é? Quase é a mesma coisa que não. Quase é a mesma coisa de derrota, meu irmão. É ou não é? Puxa, pastor, a Bíblia fala que eu serei mais do que vencedor de Jesus, pastor. Eu consegui ser vencedor, mas você não foi quase. Você não foi vencedor, mais do que vencedor. Ficou no quase. É ou não é? Eu acabei de ver a menina dando testemunho que ela passou no concurso. Pastor, eu tenho um testemunho para dar. Pastor do céu, prestei um concurso aí, pastor. Tinha 51 vagas, pastor. Eu fiquei nos 52, pastor. Você ficou de fora do mesmo jeito. Para mim, você foi a mesma coisa do último. Você está entendendo? Poxa, pastor, o barco afundou lá, né? Todo mundo morreu, pastor. Eu cheguei na beira da praia, pastor. Cheguei na beira da praia, eu vi um titiripapo e morri. Você morre. Você é a mesma coisa daqueles que morreram lá junto do barco, meu irmão. Não tem diferença. Você só nadou um pouco mais, vai morrer do mesmo jeito. Esse negócio de quase crente. Você pode até ir para a igreja, carregar a Bíblia, louvar, cantar, falar amém, glória a Deus, aleluia, mas você ainda está no quase. Você está igual o rei Agripa. O quase, você sabe o que é o quase? O rei Agripa estava com medo de perder o poder dele, o reino dele, tudo dele, em função de Deus, em função de Jesus. Talvez você esteja com medo de perder alguma coisa da sua vida em prol de Jesus Cristo. Em função de colocar Jesus dentro de você. Você vai dizer, não, se eu aceitar Jesus como meu Salvador, eu vou perder o... Posso não. Vai vir a Semana Santa aí, vai vir, ixi, não posso não. É verdade, minha irmã, você está entendendo a coisa? Aí a pessoa pega, a pessoa, meu irmão, ela vai preencher uma ficha do concurso, a ficha que você faz no vestibular, não pergunta lá não, a sua religião, pergunta, você pôs crente lá, você falou a verdade, acabou? Não, porque, eu vou falar para você, tem pessoa aí que vai fazer um concurso, vai fazer uma ficha por aí, meu irmão, né? De alguma coisa por aí pergunta lá, qual a sua religião? Ele não, crente. Será que é? Ou é quase crente? Tem essa porém, né, meu irmão? Deus sabe. É o quase, né, minha irmã? Mas a pessoa não vai pôr quase. Ela vai pôr crente. Deus conhece todos os corações. É ou não é? Você está entendendo? Deus conhece os corações. Deus conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu assentar e o meu levantar, meu irmão. Olha, o rei Agripa foi sincero, não, eu conheço o Pentateuco. Só. Tem gente, eu vou falar para você, vai para a igreja e fica 30 anos, só conhece o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me falta. É verdade, meu irmão. O resto da Bíblia não conhece. Você está entendendo, minha irmã? Olha, irmãos. O rei Agripa, assim como muitas pessoas do passado e de hoje, ele estava dessa forma. Ele
queria se tornar um verdadeiro servo de Deus. Ele diz assim: não, Paulo, está bom demais, Paulo. Eu já servi a Deus com esse Pentateuco, eu já servi a Deus. Ele não queria servir mais a Deus. Talvez você até venha à igreja, talvez você até sirva a Deus do seu modo, da sua forma. Mas Deus quer que você sirva mais a Ele, em espírito, em verdade, santidade, purificação, em fidelidade. Aleluia, Jesus. Talvez você seja um crente, talvez você seja um crente tal qual o rei Agripa. Ele acreditava em Jesus, acreditava no reino de Deus, nas coisas de Deus. Mas ele aceitava Jesus. Ele falou para Paulo: por pouco você me converte a essas coisas. Eu já conheço ele, eu já aceitei ele. Mas ele quis dizer o seguinte: eu já aceitei, está bom demais. Mas ele não queria se render a ele. Ele não queria se curvar a ele. Talvez você até aceite a Jesus como seu Salvador, como o único mediador entre você e Deus. Mas você ainda não se rendeu totalmente a Ele. Você não se curvou diante dele verdadeiramente, como uma verdadeira serva dele, um verdadeiro servo dele. Você só aceitou a Ele. Você só pediu para Ele escrever seu nome no livro da vida. Talvez você seja um crente que já deu muitas coisas para Deus. Mas talvez você seja um tipo de crente, daquele tipo que Deus disse, aquele homem, ainda te falta uma coisa. Você já deu muitas coisas para Deus já, mas aos olhos de Deus você não fez o suficiente para Ele, para a casa dele, para a obra dele, para a missão dele. Ainda falta você dar alguma coisa a Ele. O rei Agripa estava satisfeito com Deus. Tá bom, entre eu e Deus está tudo bem, mas entre você e Deus talvez não esteja tudo bem. Talvez não esteja tudo bem entre você e Deus. Ainda te falta uma coisa para fazer para Deus. Aleluia, Jesus. Talvez você deu alguns dízimos para Deus, mas você tenha negado a Ele alguns outros dízimos, algumas outras ofertas. Aleluia, Jesus. Ainda te falta uma coisa. Crente até o diabo crê, irmão. A diferença de nós é que não obedece a Deus, e o verdadeiro crente obedece a Deus. E cumpre as missões de Deus, a palavra de Deus nessa terra. Você está entendendo, meu irmão? Ainda te falta uma coisa. Sabe? Talvez você seja crente, como crente era o rei Agripa. Paulo falou com ele. E Deus está falando com você aqui hoje. Talvez te falte ainda crer nos profetas de Deus dos dias de hoje, quando eles são usados por Deus para falar contigo, para você ouvir a voz que sai de Deus pela boca dos profetas de hoje e guardar a palavra dele no seu coração. Aleluia, Jesus. Talvez te falte na sua vida você se curvar diante dele, você servir a ele, e você buscar a casa dele como forma de você adorar a Deus, você buscar a congregação de Deus. Talvez você seja crente, mas você tem congregado pouco. E o apóstolo Paulo fala assim: congregai-vos. Congregai-vos. Você tem que ter sua igreja para você congregar. Não é para você visitar, é para você congregar. A pessoa que não é crente, ela visita. Mas a pessoa que é crente verdadeiramente em Cristo, ela congrega, juntamente com os irmãos.
num só propósito com Deus, numa só unção, num só poder, numa só visão. Aleluia, Jesus. Ainda te falta uma coisa. Deus abençoe você. Deus possa te amadurecer espiritualmente. Mas eu rogo a Deus, sobretudo, não só para Ele te dar crescimento espiritual, mas sobretudo para Ele te dar um amadurecimento espiritual. A pessoa que é quase crente é aquela pessoa que cresce espiritualmente. Mas a pessoa que é crente é aquela que amadurece espiritualmente. Deus seja louvado por você. Eu vou orar para Deus para você crescer espiritualmente. Mas sobretudo eu vou orar por você para você amadurecer espiritualmente. Assim como Paulo com certeza orou pelo rei Agripa naqueles dias. Bendito seja o Senhor, porque Ele nos ama muito. Que Deus abençoe você. Que Deus faça de você um verdadeiro servo dele, uma verdadeira serva dele. Em espírito, em verdade, santidade e purificação. Não 80%, mas 100%. Essa camisa que eu estou vestido com ela, se ela tiver escrita assim, ó, 20% de poliéster e 80% de algodão, eu posso dizer com certeza que ela é de algodão? Eu posso dizer não, porque ela está misturada. Ela só tem 80% de algodão. O crente que só tem 80%, ele não é crente. Ele não é crente ainda, ele é quase, né? Ele é quase crente. Você está entendendo? Eu torço por você, para que você venha realmente a botar Jesus dentro de você. Veja você que Abraão, ele quando veio para Deus, ele servia outros deuses, queimava incenso nos montes, a outros deuses. Mas ele conheceu o Deus de Israel. E passou a servir o Deus de Israel. Ele passou a ser servo do Deus de Israel. E ele era filho do Deus de Israel. Mas logo ele se tornou Abraão, o amigo de Deus. Só pode se tornar o amigo de Deus aquele que se torna crente em Jesus Cristo. Você é servo de Deus, amém por isso. Você é filho de Deus, mas eu torço por você e para você se tornar um amigo de Deus. Um amigo de Deus nessa terra.